Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí escutando hoje a gente. Esse aqui é o Provecast, nosso podcast voltado para provedores de internet. A gente busca sempre trazer conteúdos relevantes para vocês. E o último episódio do Provecast a gente falou sobre um tema que está muito em alta hoje, que é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. E hoje a gente vai falar sobre os dados, né? Então, dando sequência aí ao assunto. Então, como que a gente consegue utilizar os dados para, de fato, conseguir trazer resultado para dentro do provedor e conseguir crescer cada vez mais? E para falar sobre esse tema extremamente relevante hoje, eu trouxe aqui uma convidada muito especial, e a Chay, que também já fez parte da nossa trajetória aqui dentro do Lab, mas agora eu vou deixar ela se apresentar um pouco. Fala aí, Chay. Oi, muito obrigada pelo convite. Muito feliz de estar nesse canal aqui falando de novo sobre dados e junto com vocês, né, com o pessoal da Cianet, que eu tenho muito carinho. Eu sou Chay Oliveira, sou analista de sistemas, sou advogada e tenho trabalhado hoje na parte de transformação digital das empresas. Então, desde a parte ali de dados até a parte de e-commerce, enfim, entrando nessa parte toda de transformação digital mesmo. Show. E você que está ouvindo aí, se não escutou nosso último episódio também, corre lá, escuta que tá bem legal. E Chay, a gente vai falar hoje aqui um pouco sobre dados, né? Eu queria que tu trouxesse rapidamente um pouco do teu background, né? O que te trouxe aqui para estar falando com a gente sobre isso hoje. O meu primeiro contato mais técnico, digamos assim, foi durante a minha faculdade de Sistemas de Informação. Na verdade, o contato inicia desde o momento que tu nasce, né? Porque os dados, eles estão literalmente em tudo quanto é lugar. Mas também a gente tem que começar a treinar a nossa visão para começar a perceber aonde eles estão e como trazer eles para a tomada de decisões das nossas vidas, das nossas empresas. Então, esse contato mais técnico eu tive durante a faculdade de sistemas e depois outras oportunidades de trabalho que foram me guiando, tanto na parte de trabalhando com inteligência de negócios, né, dentro das empresas, que é a área um pouquinho mais estruturada que vai fazer essa gestão e olhar do negócio com base em dados. Então, vai organizar tudo, né? Desde a coleta dos dados, organização, análise, compartilhamento também com as demais pessoas da empresa, as demais áreas. Então, meu trabalho mais específico na área de dados veio a partir da área de inteligência de negócios, né? Ou Business Intelligence, como também é conhecido no termo em inglês. O famoso BI, né? Isso, E, BI. e falando de dados desse mundo, acho que tá muito em alta, né? Tanto pela parte boa, né? As grandes empresas querem muito fazer uso de dados, mas também diversas é, medo de muitas pessoas que não conhecem sobre o que se trata. Eu queria saber de ti, assim, o que de fato são dados? Uhum. Perfeito, até porque agora tu contou que vocês estavam debatendo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E às vezes as grandes empresas têm mais recursos também, às vezes já estavam mais ligadas ou com mais conhecimento. E agora as empresas talvez um pouco menores pegam de surpresa, assim, né? Então, realmente a gente precisa entender o que é essa classificação de dados. Então, os dados, eles são a menor unidade da informação. Por exemplo, ele pode ser um número, pode ser uma palavra, pode ser elementos soltos, mas um dado sozinho, ele não tem um significado, ele não transmite uma mensagem. Então, quando a gente começa a ordenar os dados, a gente começa a ter a informação. Então, por exemplo, vamos pegar 3 palavras, 3 dados separados, né? Casa, grande, azul. A gente não tem nenhuma mensagem sendo transmitida com esses 3 dados separados. Mas quando a gente junta eles e organiza, a gente tem uma informação. A casa grande é azul. Ou a casa azul é grande. Então, às vezes, os mesmos dados, eles têm que ser organizados de forma correta. Porque senão eles também podem acabar transmitindo diferentes significados. Então, esse seria o resumo de o que são dados, né? A menor unidade da informação, um conjunto de dados forma a informação, um conjunto de informação traz o conhecimento. E o conhecimento daí ele já vem também atrelado com as experiências do indivíduo, né? Então, uma forma como eu já interpreto uma informação pode ser diferente da forma como o Miguel vai interpretar a mesma informação. Então, vai trazer o nosso conhecimento, vai ter o nosso conhecimento, né? Junto com as nossas experiências individuais. Então, o conhecimento é basicamente o que pode ser feito com essa informação que a gente conseguiu a partir dos dados? Exatamente. Tipo, você vai pegar os dados para ter uma informação e tomar alguma decisão com base nisso. Só que a partir do momento que a gente pega essa informação, a forma como a gente interpreta com as nossas experiências individuais é que vai nos dar o conhecimento. Então, os dados sozinhos realmente não significam
muita coisa, né? É, Sim, e, a dentro, gente precisa organizá-los. e dentro desse contexto também, algo que se ouve muito falar hoje é sobre Big Data, Big Data, né? Enfim, eu Uhum, queria que tu trouxesse um pouco sobre isso. O que que é Big Data e, enfim, quais são as suas aplicações hoje? perfeito. Até vou citar esse momento que a gente está vivendo agora em 2020, né, um momento de pandemia, os dados acabaram explodindo, né, em questão de crescimento e produção de dados. Por exemplo, os dados de 2020, segundo a Data Never 8.0, eles trouxeram os dados gerados por minuto durante esse ano. Então, são realizados mais de 347 mil stories no Instagram por minuto, mais de 208 mil reuniões no Zoom por minuto, mais de 41 milhões de mensagens no WhatsApp por minuto e mais de 500 horas de vídeo no YouTube por minuto também. Então, a gente já tinha esse conceito de Big Data, que o que é? É a geração de um enorme conjunto de dados. Por exemplo, é o alto volume de dados, variedade, então diferentes tipos de dados sendo gerados, seja ele texto, imagem, vídeo, números, palavras, e a velocidade com que ele é criado. Eu citei agora esses números de 2020 porque eles exemplificam o que é o Big Data. É essa enorme produção de dados. Então, é o volume, variedade e velocidade. Cara, eu fiquei impressionado agora com esses números na realidade. Muito mais do que a gente imagina, a gente já sabe que é muito. E isso que tu só falou os principais, né? Imagina todo o Exato. resto que tem, enfim. Uhum. E nesse contexto, assim, o que que tu... Quando a gente fala de dados e, enfim, Big Data também, acho que isso é bem amplo hoje, né? Então, tem várias empresas que Uhum. trabalham com isso internamente. E dentro disso, assim, quais são os tipos de dados que costumam estar presentes, enfim, no Big Data ou nessas análises de Uhum. dados? Perfeita essa pergunta. Então, por exemplo, a gente talvez quando fala de dados, a primeira coisa que vem na cabeça seja uma tabela, né? Uma planilha. Então, na planilha, a gente tem um primeiro tipo de dado, que é o dado estruturado. Ou seja, ele vai estar lá certinho, numa coluna, numa linha, vai estar dividido certinho numa planilha. Então, ele pode ser um número, pode ser uma data, pode ser o que se chama de Boolean, que seria se é sim ou se é não, se é verdadeiro, se é falso. São os dados estruturados dessa forma. E agora, esses outros que eu citei, principalmente dessa geração enorme de dados, são os dados não estruturados. Então, o que, que são eles? É imagem, é vídeo, uma ligação, um texto. Porque você, por exemplo, num texto, tem que organizar para poder entender o que ele está transmitindo. A mesma coisa uma imagem. Então, até talvez trazendo um caso mais prático, mais perto dos provedores, né, que estão me escutando agora, vamos supor assim, se a venda é realizada por telefone, a ligação está transmitindo dados, mas ela é uma informação não estruturada. Para você conseguir interpretá-la, você vai ter que organizá-la, né? Então, porque está vindo em forma de áudio. Ou, por exemplo, vamos pegar o YouTube, né? O YouTube, quando você posta um vídeo lá, ele está num formato não estruturado. E o Google, por exemplo, ele precisa entender sobre o que se trata aquele vídeo para poder organizar. Então, o que conta muito para você mostrar sobre o que é são as descrições, as legendas, que aí começam a vir palavras que são mais fáceis de tanto um sistema interpretar e entender sobre o que se trata aquele assunto. Eles E da mesma, categorizam os vídeos, né? Para conseguir gerar exatamente, dados em cima deles. perfeito. Então, vamos pegar ali o caso de novo dos provedores que fazem venda por telefone. É um dado não organizado, não estruturado. Então, talvez, se você tiver essa mesma informação de forma escrita, fazer a venda de forma escrita, você já tem algo mais perto para você conseguir classificar sobre o que se trata aquilo e depois analisar os dados. Perfeito. E já que tu citou a questão de provedores, né? Dentro dos provedores, assim, o que que tu vê que são as maiores oportunidades de, de encontrar dados que podem ser úteis para a tomada de decisão dentro do provedor? Nossa, vem tanta coisa na cabeça, assim. Mas já que a gente estava falando da ligação, então, por exemplo, se você tiver sistemas que dão esse suporte em todo o teu processo, você consegue ter mais dados ali dentro da sua empresa, né? Então, por exemplo, se utilizar uma ferramenta automática para vendas, ou se utilizar um sistema que vai te mostrar, por exemplo,
pegar, às vezes, dados públicos que mostrem aonde você tem mais oportunidade para expandir, em caso de informações externas. E informações internas, a todo momento, desde você ter informações sobre o próprio pessoal e seu time, como que está o desempenho, você começar a metrificar isso, questões internas da empresa para tomar melhores decisões em relação à eficiência de trabalho, como também do seu cliente. E aí vem, você, desde a parte de você entender quem é o público-alvo, né? Então, quem é o seu principal cliente, e aí como você vai conseguir isso? Na sua lista de clientes, não sei onde está anotado, pode ser que esteja anotado num caderno, pode ser que esteja numa planilha, mas passar, então, a organizar esses dados e entender, né, quem que é, então, qual é a faixa etária que eu estou atingindo mais, qual que é o ticket que estão pagando mais, o serviço que eu estou vendendo mais. Se está tendo cancelamento, qual é o principal motivo? Qual a principal época do ano que acontece cancelamento? Porque eu também consigo me preparar e ser mais eficiente. Então, quando você começa a analisar dados, você tem menos situações de surpresa também, que é onde às vezes acaba tendo mais desperdício, tanto de tempo quanto de dinheiro, né? Exatamente. Inclusive no Cenet Labs, onde a gente trabalha, né? A gente trabalha com o mobile chatbot, que ele faz toda a análise de viabilidade quando o cliente entra em contato com o provedor. E com isso ele também já capta esse endereço e já cria um mapa de calor ali com informações que podem ser úteis tanto para expansão quanto para estratégia de marketing, ver se realmente está dando certo, né? E os provedores que conseguem direcionar o máximo de atendimentos para dentro do chatbot, dá para perceber que eles conseguem ter dados extremamente relevantes sobre horário, o principal horário das vendas, sobre principais localidades, sobre o principal dia que acontecem as vendas, e tudo isso Que fica legal. armazenado, né? É bem Perfeito, interessante. porque e até às vezes vamos supor que no horário comercial, das 8 às 6, você tem um tipo de informação. Quando você já tem um sistema automatizado, às vezes o pico de venda é lá no sábado à noite, né? Então você também começa a perceber outros padrões, né? E muito legal que tu falou sobre esses sistemas, que muitos dos sistemas, quando você vai começar a colocar na sua empresa, às vezes já tem essa parte de analytics, essa parte de mostrar os dados. Então, às vezes, tu evita também ter que organizar tudo dentro da tua empresa, numa planilha, com, às vezes, uma pessoa dedicada. Às vezes, os próprios sistemas já trazem esses números mais relevantes para você ter esse primeiro contato de começar a tomar decisões em dados. Inclusive, até esse ponto que tu trouxe, a gente tem um dado, né, que a gente olha que os nossos clientes hoje, os provedores que utilizam o mobile, eles têm 40% das vendas fora de horário comercial. Então, tem a equipe Ah, ali dedicada no horário comercial, mas a maioria das vendas são fora, né? Então, demonstra que uma ferramenta 24 horas para o provedor, ela é essencial para atendimento, né? Enfim, a gente perfeito. também... Já trouxe esse novo dado, que às vezes só trabalhando no horário comercial não conseguiria nem ter percebido esse tipo de situação, né? Exatamente, exatamente. E outros serviços que a gente faz nesse sentido também, a gente tem o SmartCom, que é uma base de dados que auxilia o provedor na tomada de decisão também. E hoje em dia a gente está trabalhando porque acredito que o primeiro desafio seja coletar esses dados, né? Então, quais dados são relevantes, né? E com expansão, que é um projeto de consultoria interna que a gente tem ali, a gente, além de coletar os dados, a gente consegue interpretar esses dados e agir com inteligência já para auxiliar o provedor na tomada de decisão também, para uma expansão de rede ou, enfim, para Uhum. abertura de um provedor. A gente tem até um caso bem Perfeito. interessante. Isso direcionado para dados externos, né? Dados públicos que não estão dentro do provedor. Sim, e dados de mercado também, inclusive. Alguns dados a gente precisa coletar eles, porque eles não estão disponíveis, então, desde pesquisas na área, na região, pesquisa de concorrência e tudo mais, tudo isso a gente faz. A gente tem até um caso bem interessante sobre isso, que um provedor fez um alto investimento para expansão de rede, Uhum. para uma região que ele julgou ser uma região, enfim, com alta densidade populacional, uma região que parecia ser fértil. Só que para a estratégia do provedor que ele já tinha de venda, aquela região não fez muito sentido, por conta do valor dos planos, a penetração foi muito baixa na Uhum. região. Então, ele até entrou em contato com a gente depois para conseguir fazer essa parte de não só coleta de dados, mas também a análise Uhum. dos dados, que é extremamente importante, saber quais dados cruzar, de que maneira utilizar eles. Uhum. Cara, muito bem pontuado, assim, essa questão, porque são vários desafios, né? O primeiro é você começar a ver onde estão os dados, então organizar, seja numa planilha de forma simples e criar um gráfico simples para você já começar a ter esse contato,
ou acessar as partes de análise de dados dos sistemas que já tem na sua empresa. E nessa parte também, depois que você coletou, também entender o que você deve analisar. Então, quando a gente fala de dados, a gente sempre parte de perguntas estratégicas, né? Então, se você tem uma decisão para tomar, você tem que levantar as perguntas que você tem que responder com os dados. Por exemplo, nesse caso ali, se ele tivesse, talvez, observado desde o começo o ticket médio, né? Porque não adianta ser só uma região fértil, mas eu vou conseguir vender pelo preço que eu vendo hoje, que é o que eu espero, então já seria uma pergunta para suportar a tomada de decisão junto, e não só o local, né? Não só a pergunta de onde eu devo entrar, mas também se naquela região eu vou conseguir vender pelo preço esperado. Então, muito legal isso que tu trouxe, porque realmente, quando a gente começa a falar de dados e tomar decisões com base em dados, a gente tem que estar sempre apoiado nessas perguntas estratégicas. Perfeito. E já puxando também esse gancho aí que tu trouxe, para começar a trabalhar com dados, então, tu indica começar a trabalhar com o que tem, Uhum, para a partir com daí certeza. começar a entender o que precisa, né? Exato, porque assim, todo mundo tem dados dentro da sua empresa. E todo mundo vai ter que saber, e todo mundo toma decisões, né? Então, é cada vez mais necessário que todas as pessoas envolvidas comecem a ter essa habilidade em dados. Então, pode começar do básico. Vamos supor que se hoje eu tenho informações no caderno, então talvez fica mais fácil já organizá-las numa planilha no computador. E ali eu gero um gráfico, faço uma média, começo a analisar onde a maioria está se encaixando. Então, de primeiro passo, só de fazer essas primeiras visualizações, você já começa a ter essa visão pautada em dados. E aí você vai evoluindo, né? Começou a descobrir que você tem muitas fontes de dados na sua empresa, então tem o sistema A, eu tenho o sistema B, eu tenho o sistema C, quero começar a juntar essas informações, o que seria o cenário maravilhoso, digamos assim. Aí, quem sabe, já seja o momento de você contratar um analista de BI, né, de Business Intelligence, ou em português, analista de inteligência de negócio, ou um analista em dados para ajudar na parte mais tecnológica, assim, de estruturar e fazer essa conexão entre os sistemas para você ter um dashboard ou um painel de visualização desses dados. Porque hoje também, para que você consiga tomar decisões rápidas com base em dados, é essencial que você tenha esses gráficos, esses elementos visuais, porque a gente consegue bater o olho e já ter a resposta ali de forma mais rápida. Mas passinhos, né? Então, acho que o primeiro passo realmente é começar a botar na cabeça de todo mundo que está no time, de começar a treinar, fazer perguntas, quando for responder, ver se está falando com um achismo, uma opinião, se realmente tem algum dado, alguma base de dados respaldando aquilo, as tomadas de decisões. E assim que já estiverem mais seguros e tiverem mais sistemas, seria legal ter uma pessoa, então, para fazer essa conexão e criar essas análises visuais, né? Os dashboards, painéis. Até puxando um exemplo, né? Eu trabalho ali na área de CS, em contato direto com os clientes. Um problema que vem recorrentemente para mim dos provedores é a questão de cancelamento, né? Um alto número de cancelamentos e tudo mais. E muitas vezes eu acho é difícil, eu acho que tem seus desafios, mas é preciso entender o motivo desses cancelamentos, por exemplo, né? Uhum. Ou então, quais são os principais planos dos clientes que estão cancelando, quanto tempo em média eles ficam. Esse tipo de dado, eu acho que são dados que os provedores já têm, por exemplo, só que não está Uhum. estruturado numa planilha, por exemplo, como você trouxe, né? Uhum. E a partir deles conseguiriam tomar decisão, por exemplo, para diminuir cancelamento. Como tu falou ali do chatbot, o chatbot, né? Então, por exemplo, se ali já tem uma forma escrita de começar a interpretar os cancelamentos, já seria uma forma de passar a ter esses dados mais estruturados, né? Motivo A, motivo B, motivo C, para conseguir entender e tomar decisões antes, né? Às vezes é uma ligação, se tu vê que o cliente já está predisposto a cancelar, fazer uma ligação de acompanhamento antes que aconteça de fato cancelamento, ou se é um ponto específico, como que pode melhorar aquele ponto específico, ou às vezes foi uma questão, não sei, vamos supor, talvez a pandemia tenha sido um caso pontual de cancelamentos, não sei, né? Então, de entender também o que é pontual ou o que é recorrente que tu pode melhorar no seu serviço, né? Uhum. E algo que eu vejo bastante também é que os provedores começam pequenos. E quando você é Uhum, muito pequeno, eu acho, dá ainda para ir muito na intuição. uhum, Enfim, as coisas não são tão complexas. Mas quando vai aumentando o provedor, ele vai ganhando mais complexidade,
é necessário que, organizacionalmente ali, e essa questão de dados eu acho que é um dos maiores papéis no meio disso tudo, vai evoluindo junto com isso, né? Para conseguir dar Uhum. conta dessa nova complexidade. Um provedor que sai de 600 assinantes para 3.000, para 2.000, já é necessário começar a trabalhar com esse tipo de abordagem. Com E certeza, até porque quando tá pequeno, ok, talvez é intuição, mas você tá vendo os dados, você tá, né, conseguindo medir tá falando com o indistintamente, cliente. digamos assim. Tá falando com o cliente ali, 10 clientes, a 7 foi tal motivo. Então você já consegue fazer de cabeça esse cálculo, essa visão. Mas realmente, é super necessário ter um sistema de suporte ou começar a metrificar de alguma forma quando você já está com milhares de clientes, né? Porque você vai começar a perder esses pequenos nuances de decisão. E uma última pergunta aqui, Chay. Tu falou sobre planilha ou sobre alguns sistemas que tem também já essa parte de dados ali, alguns gráficos e tudo mais, já Uhum. incluso no sistema, mas quais outras ferramentas, ou, enfim, pode ser dentro dessa, né, planilha, eu sei que tem o Excel, tem o Google Sheets também, Uhum. mas quais Sim. ferramentas que tu indica para começar a coletar e organizar esses dados? Uhum. A mais básica seria em questão uma planilha mesmo, e o próprio, ali no Google você pode ter acesso ao Data Studio, que é uma ferramenta que você consegue fazer a partir dessas planilhas dashboard simples. Não passa um pouquinho mais para frente, mas ainda uma ferramenta muito boa e que você pode começar de maneira gratuita para organizar esses dados, seria o Power BI. O Power BI é uma ferramenta da Microsoft e ela tem uma capacidade muito boa de aguentar uma grande estrutura de dados, diversas fontes. Você pode conectar desde planilhas a bancos de dados de sistemas. Então, é uma ferramenta de entrada muito boa para você começar a estruturar um pequeno BI dentro da sua empresa. Fica a dica aí para a galera que está começando a trabalhar com isso, e eu acho que o BI, até para quem já está um pouco mais avançado também, é muito bom. É bom que é uma ferramenta que você pode entrar de maneira gratuita. Eu acho que no gratuito o que você não conseguiria seria compartilhar com outras pessoas, mas tudo bem, você vai ter pelo menos um primeiro painel ali e depois, quando quiser investir um pouco mais, vai ter acesso a essas outras ferramentas. E ele tem uma estrutura que suporta mesmo um grande volume de dados ali para serem lidos e compreendidos. Chay, indo para o final agora do episódio, eu queria te pedir uma dica ou uma fonte de conhecimento que tu indica para as pessoas para estudar sobre o assunto. A gente tem reparado que essa necessidade de compreender sobre os dados e de uma maneira simples tem aumentado. É praticamente essencial para que, da mesma forma que a gente fala português, a gente passe a falar sobre dados e entendê-los. Então, eu junto com o time do Social Good Brasil, a gente está lançando uma série que se chama Habilidados, que vai passar no canal do Social Good Brasil no YouTube, que a missão é exatamente essa, explicar sobre o mundo dos dados de uma forma muito simples. Então, quem já quiser saber um pouquinho mais, sugiro se inscrever lá no canal para ficar de olho quando for lançados os primeiros episódios, porque essa vai ser bem a ideia, porque a gente já vê que tem esses conteúdos em inglês, em outros países, mas aqui no Brasil a gente ainda precisa desse canal que fale de forma simples, explicando sobre o mundo dos dados, porque ele tem que ser acessível a todos e pode ser acessível a todos. Então, a gente vai botar o link aqui embaixo do canal da Social Good Brasil e fiquem de olho lá. E queria agradecer muito a Chay por topar fazer esse episódio aqui com a gente, aceitar o convite. A gente sabe que cada vez mais nossa rotina está corrida aí, é complicado de tirar um tempo, mas obrigado mesmo, Chay, de coração. E Eu aí queria, agradeço muito também o convite. Obrigadão. queria abrir também um pouco para te falar sobre o que você está fazendo hoje, como que o pessoal pode entrar em contato, se precisar de algo. Uhum. Hoje eu tenho trabalhado com esse foco em transformação digital, então, só para não ser uma palavra assim solta, seria mais trazer mesmo, olhar para as empresas, principalmente mais tradicionais, como que você pode ingressar nesse mundo digital. Então, tenho trabalhado muito na frente de, por exemplo, como você iniciar uma loja virtual. Então, eu tenho também um canal Empresa Comércio no E-Commerce, quem tiver interesse nesse sentido pode seguir nas redes sociais por lá, Comércio no E-Commerce. Ou também eu faço mentorias aí na parte também de dados, tanto nessa parte de transformação digital, analisar quais sistemas você pode utilizar para ter melhores resultados, para utilizar a tecnologia a seu favor, né? Então podem se conectar comigo também pelo meu site, chayoliveira.com ou pelo LinkedIn. A gente vai botar também todos os links aqui embaixo.
E queria agradecer novamente a Chay e dizer que se você não escutou ainda os outros episódios aqui do podcast, vai lá, confere Spotify, YouTube, Deezer, tá em todo lugar. Segue a gente também nas redes sociais, tanto o blog da Cianet para você acompanhar, o nosso Facebook, facebook.com/fala Cianet, e também o nosso Instagram, @CianetLabs, Labs no final escreve com A, né? Cianet Labs. E acompanhe a gente lá, a gente vai divulgar também os próximos episódios do Provecast, bem como diversos conteúdos aí relevantes para vocês. Tudo bem? Queria agradecer, e brigadão e até o próximo.